Será que Jesus faltou em sensibilidade quando, ao atender o jovem rico, esse jovem acaba saindo triste? Para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada no que Jesus disse para o jovem rico, ali no texto de Mateus 19, verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E para a gente começar a analisar esse texto, você percebe que esse jovem já aparece para Jesus com um tom de bajulação. E Jesus não se deixa levar por esse tipo de manipulação. Esse jovem chega dizendo para ele: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Talvez ele esperasse de Jesus uma resposta do tipo: ó, bom jovem, você que me pergunta isso, ou muito obrigado. Mas Jesus não se deixou enganar. Então, questiona a pergunta do jovem, respondendo uma pergunta com outra pergunta, que para a maioria das pessoas até algo meio mal educado. E Jesus devolve a pergunta dizendo: Por que você me pergunta o que é bom? Porque somente há um que é bom, somente Deus é bom, nem Jesus mesmo estava se considerando como bom. E Jesus então fala dos mandamentos, e esse jovem diz que já tinha obedecido a tudo isso, mas ainda lhe faltava uma coisa: ele tinha que deixar tudo para seguir Jesus, o que envolve também os bens que ele tinha. Só que esse jovem acabou voltando triste para casa. E aí que eu te lanço uma pergunta: será que a tentativa de Jesus de evangelizar esse jovem foi frustrada? Será que Jesus deveria ter pego mais leve na palavra? Será que Jesus foi muito radical? Ele não deveria simplesmente ter incentivado esse jovem a ser um discípulo dele, sabe? Fazendo com que ele praticasse a palavra aos pouquinhos e tal. Mas não é isso que a gente vê aqui. E Jesus foi muito duro com esse jovem. Disse claramente e objetivamente o que esse jovem precisaria fazer. E ele volta triste para casa porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo que tinha para seguir Jesus. E não adiantaria fazer um processo todo tranquilinho de conversão desse jovem, porque quando chegasse nesse processo, desse desafio, ele voltaria atrás. Ele não estaria disposto a renunciar tudo que tem para se tornar um discípulo de Jesus. Isso fez me lembrar uma conversa que eu tive essa semana, em que apareceu um dos caras aqui, que frequenta esse espaço maker também, e ele me veio questionar coisas do tipo que eu não tinha autorização para compartilhar nada espiritual com ele. Quer dizer, ele queria andar comigo e tal, só que sem esse negócio de palavra, sem nenhum desafio espiritual. Ele queria simplesmente conviver e usufruir das coisas que a gente compartilha aqui nesse espaço meio que livremente. Então, só que tinha uma condição: eu não poderia compartilhar nada espiritual com ele. O que você acha dessa questão? Mas Jesus nos ensina que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, elas fizeram a opção de permanecer escondidas com relação às coisas que elas praticam, às coisas que ela acredita. Então, na verdade, elas não querem essa exposição pela palavra. Elas decidiram amar mais as trevas do que a luz. E Jesus é essa luz do mundo que nós somos chamados a portar, a carregar. Então, se Jesus desafiou o jovem rico dessa maneira, nós assim deveríamos proceder se nos consideramos discípulos dele. E é muito comum encontrar alguns irmãos que recorrentemente dizem para mim: mas se você continuar
pregando a palavra desse jeito, as pessoas vão se afastar e elas não vão querer estar junto com você ou não vão querer estar junto com a gente. Então não é uma estratégia muito sábia para que as pessoas venham se converter espiritualmente. Quer dizer, a gente deveria agir com um pouco mais, entre aspas, de sabedoria. Mas com o exemplo de Jesus, aprendemos que não temos como evitar que as pessoas fiquem tristes diante da luz. Porque aqueles que vão amar a luz, eles vão se aproximar da luz, eles vão se converter, e aqueles que amarem as trevas vão fugir dessa luz. Então precisamos tomar as decisões certas sobre o que nós queremos para a gente, porque isso vai definir com mais rapidez as pessoas que vão querer andar conosco com essa luz ou aqueles que vão querer repudiar a luz de Cristo que está em nós. E eu vou um pouco mais longe nessa palavra. Muitas vezes a gente questiona uns aos outros, mas por que você está pregando tão forte? Por que você está sendo tão rigoroso? Ou por que você é tão radical? Muitas vezes fazemos essas questões porque no fundo a gente sabe que se pregassem com a gente da mesma maneira, a nossa vaidade e soberba é tão grande que nós mesmos não aceitaríamos a palavra. Isso quer dizer o quê? A gente condena às vezes as pregações que são feitas por aí por serem muito duras, porque nós mesmos nunca nos converteríamos com esse tipo de palavra, o que nos mostra que nós talvez façamos parte desse mesmo grupo que odeia a luz de Cristo. E o que eu aprendo com Jesus nessa história do jovem rico é que a palavra deve ser proclamada independentemente dos resultados. Porque muita gente considera que o evangelismo é um processo de conversão dos jovens ou das pessoas para as igrejas. Mas na verdade, Jesus, quando ensinou os discípulos a pregar o evangelho, ele diz para anunciar o evangelho. Não diz que as pessoas precisam ter um resultado de conversão a partir da proclamação dessa palavra. Quer dizer, anunciamos o reino dos céus. Se as pessoas quiserem corresponder com essa palavra, elas vão buscar o reino celestial. Se elas não quiserem, não importa se elas vão estar frequentando ou não um local, porque a palavra do evangelho é essa. Então, se proclamamos, esse é o evangelismo. Essa é a boa notícia que temos para proclamar. É isso que Jesus fez e que os discípulos dele lá no primeiro século também fizeram. Isso quer dizer que se eu tiver proclamado o evangelho do reino de Deus para 100 pessoas e nenhuma delas entendeu ou achou essa palavra de arrependimento, de mudança de mentalidade muito forte, nenhuma delas se converteu, eu evangelizei sim 100 pessoas. Agora, se eu amaciar a palavra no ponto de dizer para elas, vamos fazer um estudo bíblico legal, porque tem uns desenhos bonitinhos aqui, aí eu li uma historinha para você e tal, você frequenta a reunião, isso não vai adiantar em nada. E muita gente diz que isso aí é evangelismo, mas isso é o que Jesus mesmo disse para que não venhamos fazer, lá no capítulo de Mateus 23, quando ele se refere aos fariseus que percorriam céu e mar para fazerem prosélitos, para fazerem seguidores das suas religiões ou mesmo das suas doutrinas, e acabavam tornando essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles mesmos. Jesus mesmo, quando enviou os 12 para proclamar o evangelho do reino de Deus, ele não disse para convidar as pessoas para participar de algum salão religioso ou ainda de alguma sinagoga cristã ou sinagoga farisaica. Jesus não disse que era para convencer ninguém. Ele disse que era simplesmente para chegar lá, bater na porta, compartilhar a palavra, e se a pessoa não aceitar, você bate a sandália e sai fora. Não é para tentar convencer ninguém ou amaciar essa mensagem, deixar ela mais bonitinha e agradável, mas sim para proclamarmos verdadeiramente, diretamente, a mensagem de que há um reino celestial e que é necessário uma mudança de mentalidade, um arrependimento para que possamos entrar nele. Eu sei que você pode estar pensando aí que eu estou insinuando então que Jesus ele não era uma pessoa religiosa, e se você está pensando isso é porque talvez isso seja verdade mesmo. E você pode conferir nesse vídeo aqui que eu já gravei a respeito desse assunto, e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!